Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora, está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre os royalties do petróleo e os constantes desafios sobre como são distribuídos entre estados e municípios. Você sabia que o Superior Tribunal de Justiça vem enfrentando, com base em decisões recentes, controvérsias sobre quais entes federativos têm direito a essas receitas, especialmente quando se trata de movimentação e exploração, áreas terrestres e marítimas e operações como hidrocarbonetos de origem estrangeira? Como o STJ tem interpretado a Lei 12.734 de 2012 e qual tem sido o entendimento sobre a impossibilidade de acumulação de royalties para determinados municípios? Para explicar tudo isso, eu converso agora com o advogado especialista em direito tributário, Azaf Gonçalves. Seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia. Obrigado, Tiago. E para começar, doutor Azaf, pode explicar para a gente o que são royalties do petróleo e por que eles representam uma compensação relevante para os entes federativos? Querido, essa temática é muito interessante, né? A gente está falando de uma fonte de receita muito preciosa para os estados, né? Para os entes federativos. E a gente está falando de nada mais, nada menos que algo que tem muita abundância aqui no Brasil, né? Que são os royalties do petróleo. Dentro desse contexto, o que a gente não pode esquecer é que os royalties do petróleo, por exemplo, eles são, na verdade, uma grande compensação financeira paga pelas empresas exploradoras de recursos naturais não renováveis, como petróleo e gás. Então, toda vez que a gente tiver uma exploração de petróleo e gás dentro das nossas bacias, dentro da nossa parte tanto marítima como terrestre, haverá uma espécie de compensação. Esses royalties do petróleo nada mais são do que tem uma natureza de indenização pela exploração econômica desses bens, que são pertencentes à União, né, conforme o artigo 20, parágrafo 1º da Constituição, e representam uma receita relevante para os entes federativos, pois, de certa forma, eles ajudam a compensar os impactos socioambientais, né, de atividades a financiar políticas públicas de estados, municípios, produtores ou afetados. Então, muitas vezes, o reforço financeiro que o estado ou o município tem em relação a esses royalties os ajuda muitas vezes a desenvolver políticas públicas, né, sociais, educativas, dentro do seu estado e município. Ok, doutor Azaf, a Lei 12.734 ali de 2012, ela introduziu novos critérios de distribuição desses recursos, especialmente para o pré-sal, não é isso mesmo? Quais são os principais aspectos dessa reforma legal? De certa forma é bem simples, tá, Tiago? Porque é o seguinte, a Lei 2.734 de 2012, ela quando reformula a distribuição de royalties, especialmente no contexto do pré-sal, ela traz três aspectos fundamentais, né? Primeiro, maior participação da União, estados e municípios não produtores, buscando repartir melhor a riqueza nacional. Então, por exemplo, se eu tenho uma produção, uma exploração no Rio de Janeiro, lá em Campos dos Goytacazes, aquilo que é produzido e aquilo que é captado de royalties é distribuído para uma cidadezinha de Lucas do Rio Verde, lá no Mato Grosso. Embora Lucas do Rio Verde não tenha nenhuma bacia, ela, como ente federativo, estando dentro de um estado que faz parte como ente federativo, ela tem acesso a esse tipo de repartição. Ela tem acesso a esse tipo de riqueza que é natural do Brasil. Por isso que a lei, quando ela é modificada, ela resolve repartir entre os entes e estados que não são produtores, né? A segunda alteração do aspecto principal que a gente tem é que há uma alteração lógica de concentração em poucos entes beneficiados, ou seja, se antes eu tinha a concentração de royalties apenas em quem produzia, agora quando eu trago o aspecto de ter uma maior participação da União, estados e municípios não produtores, eu quebro a lógica de concentração, ou seja, tem uma distribuição melhor e mais equalitária entre os estados e municípios, né? Que tem sua riqueza natural por ser Brasil, mas que não tem propriamente dentro da sua área a extração, né? Então, o terceiro aspecto que a gente tem em relação a isso daí é a questão da inclusão de critérios que levam em conta o fundo social e investimentos em educação e saúde, por exemplo, conforme também reforçado pela Lei 12.858 de 2013, que traz essa espécie de condicionante. Eu pego o royalty, eu distribuo, tenho maior distribuição entre os entes federativos, só que
eu também tenho uma contraprestação, ou seja, eu tenho a condicionante de ter, de fato, aplicação em fundo social, investimento em educação e saúde, para que eu tenha acesso ao direito a esses royalties. Então, esses royalties acabam sendo carimbados para esse tipo de atividade. Ok. Em um dos precedentes firmados, o STJ decidiu que municípios que apenas movimentam hidrocarbonetos sem explorar diretamente não têm direito aos royalties marítimos. Como que esse entendimento tem sido aplicado nos casos recentes? A primeira turma do STJ, ela afirmou que os municípios que apenas movimentam ou armazenam petróleo e derivados sem explorar diretamente não têm direito aos royalties marítimos. Esse entendimento tem sido aplicado em casos recentes para evitar a ampliação indiscriminada de base de municípios beneficiários, ou seja, tentando preservar ao máximo o critério técnico da exploração e da produção efetiva. Na prática, o que a gente tem, se eu tenho uma lei que diz que eu vou ampliar e não concentrar apenas nos produtores, né, naqueles que de fato fazem exploração, mas eu também não posso, né, fazer uma distribuição sem qualquer tipo de critério, né? Então, quando o STJ vem e fala que os municípios que apenas movimentam hidrocarbonetos, ou seja, ah, armazenam petróleo, seus derivados, sem ter essa exploração direta, eles têm uma restrição em termos a ter o acesso aos royalties, em detrimento de outros estados que de fato movimentam e exploram isso. Esse, na verdade, é um cuidado que o STJ está tendo em relação a essa distribuição, porque de fato é muito recurso. Então, precisa ser criada uma baliza para que não tenha essa distribuição indiscriminada. E recentemente, em Coari, lá no Amazonas, o STJ julgou um caso e considerou improcedente o pedido de acumulação de royalties terrestres e marítimos. Qual foi a fundamentação dessa decisão? Tá? No caso que a gente está falando aqui, basicamente é o caso da Coari, né? O STJ ele entendeu que não é possível acumular royalties terrestres e marítimos porque se trata de fontes distintas, né, de exploração. Foi estabelecido os critérios, né, de repartição próprio definido pela própria ANP, né, e pela legislação específica. Então, qual é a grande questão aqui? Havia a tentativa de fazer a distribuição, mas sem observação técnica do que a ANP diz em relação à repartição de royalties, né? Então, para evitar essa duplicidade de compensação, o STJ vem e fala, bom, a gente vai proceder, vai dar em procedência esse tipo de pedido de acumulação, porque de fato eu não posso ter essa duplicidade em termos de arrecadação de royalties, né, por critério técnico estabelecido pela ANP. Então, basicamente, a fundamentação central do STJ foi evitar a duplicidade da compensação, voltando ao olhar para o critério técnico da própria ANP. Basicamente, foi essa a decisão. Em outro caso, também o município de Areia Branca, lá no Rio Grande do Norte, conseguiu reconhecer cumulativamente os royalties de origem terrestre e marítima, né? Quais foram os critérios que diferenciaram esse caso? Perfeito. O município de Areia Branca, lá no Rio Grande do Norte, ele obteve essa decisão favorável ao recebimento conjunto de royalties terrestres e marítimos, porque o diferencial basicamente foi a comprovação técnica pela própria ANP de que a localidade era simultaneamente impactada por atividades em terra e no mar, com efetiva participação nos dois sistemas de exploração. Ou seja, aqui o quesito foi técnico. A prova técnica foi decisiva para o reconhecimento cumulativo. E essa prova técnica foi providenciada e criada pela própria ANP. Ou seja, a própria ANP atestou essa condição especial no município de Areia Branca para que ela pudesse receber de forma cumulativa os royalties da exploração marítima e terrestre. Ok. As liminares que concediam royalties a municípios como Paulínia, em São Paulo, com base em refinarias, foram suspensas pelo STJ. Como que justifica essa suspensão e o que isso representa para a jurisprudência? Perfeito. A gente não pode deixar de lidar com essa situação sem lembrar qual é o quesito técnico que o STJ acaba observando, né? Então, o quesito técnico que o STJ vai observar é justamente do agente regulador que propriamente vai dar tecnicidade a esse tipo de exploração, ou seja, a ANP, tá? Então, quando o STJ ele suspende as liminares que concediam os royalties aos municípios com base apenas na existência de refinarias, o que o STJ está justificando é o refino ele não se confunde com exploração ou produção. Logo, ele não gera direito a royalties. Essa é basicamente a fundamentação do STJ. Então, esse posicionamento ele reforça a jurisprudência de que apenas a atividade de extração
é indenizável, preservando a coerência do sistema. O que o STJ está fazendo é saneando, né, esse tipo de situação para demonstrar que o quesito técnico da atividade de exploração ele é considerado. A exploração e a produção, ou a produção, é considerado como quesito a ser dividido o royalties, tá? Então, o refino, ele cria essa base técnica para dizer, refino não se confunde com exploração ou produção. E é isso que dá autorização, né? Vamos dizer assim, da validade da decisão do STJ para simplesmente suspender liminares de distribuição de royalties para municípios que só têm refino. Ok. E em que medida os entendimentos do STJ contribuem para a segurança jurídica na repartição dos royalties entre os municípios? Perfeito. Apesar do nosso arcabouço brasileiro, a gente ter o quesito técnico providenciado, né, confeccionado pela própria ANP, ou seja, a ANP vai se ditar suas portarias, suas resoluções, todas as suas diretrizes técnicas para explorar e distribuir, a gente sempre tem uma forma, né, de tentar pegar a letra e tentar dar uma contornada ou ter o entendimento diverso àquilo que está sendo exposto. O STJ ele sempre chega com esse papel essencial de trazer segurança jurídica. É por isso que o STJ existe. Ele vem trazer e sanear dentro do sistema jurídico brasileiro e evidenciar a segurança jurídica em termos daquilo que está sendo proposto como lei. Então, a função do STJ dentro desse contexto de trazer os entendimentos e trazer segurança para isso, ele, na verdade, ele está trazendo e definindo parâmetros bem claros de quem pode e quem não pode receber royalties, né? O STJ ele traz a função também de reduzir disputas entre municípios, né? Ele também prestigia a expertise técnica da ANP, colocando ela como quesito técnico, né? Evitando a judicialização desnecessária e assegurando a previsibilidade na repartição de receitas. Isso está acontecendo. Então, o STJ ele traz ele é o grande guardião dessa segurança jurídica, né, evidenciando e deixando claro que, olha, eu, STJ, eu decido para dar a segurança, mas o quesito técnico não sou eu que crio, é a ANP. Então, ela evidencia a ANP como um suporte do próprio STJ para trazer o quesito técnico a ser cumprido, né? E é o que o STJ faz, trazendo segurança à própria ANP de editar suas regras para esse tipo de distribuição. Ok. E o que acontece quando o município movimenta hidrocarbonetos importados de origem estrangeira? Há entendimento claro do STJ sobre isso também? O STJ ele deixa claro que quando o município apenas movimenta hidrocarbonetos importados de origem estrangeira, ele não tem direito a royalties, pois não se trata de uma exploração de um recurso natural brasileiro. O tribunal ele entende que os royalties se vinculam à indenização pela exploração de bens da União, o que não ocorre no caso de importação. Então, esse é um quesito simples de ser respondido, é um quesito técnico relevante, porque a gente não está falando de movimentação de um barril, mas são vários litros, né, de petróleo em relação a esse tipo de situação, né? E aí o que acontece nisso daí? Às vezes o município, ele, de forma equivocada, ele quer ter direito a uns royalties como se aquilo fizesse parte da exploração natural do Brasil. Mas o quesito técnico estipulado a gente só divide royalties, só tem direito a royalties de acordo, né, se houver aquela exploração de recurso natural do Brasil. Isso é um quesito que a ANP trouxe e que foi só validado pelo STJ. Então, o STJ ele tem essa função mesmo, né, de entender esse tipo de operação como não cabível para a repartição de royalties com base no quesito técnico apresentado pela própria ANP. Então, é essa jogada entre STJ e ANP que resguarda todo esse sistema. E para a gente finalizar aqui, doutor Azaf, como que as decisões do STJ sobre os royalties se relacionam com o papel da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis na definição técnica dos critérios de distribuição? Perfeito. O que que a gente faz aqui, Thiago? Quando a gente, ao longo dessa conversa, a gente vem falando muito da ANP, né, do papel dela como quesito técnico. O STJ ele tem reafirmado que a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, ela exerce um papel técnico e regulador na definição de critérios de distribuição. As decisões judiciais não substituem a ANP, mas, pelo contrário, elas validam e reconhecem sua competência, estabelecendo essas balizas jurídicas que reforçam a autoridade técnica da agência. Assim, o STJ ele garante que a repartição se faça de forma técnica, previsível e juridicamente segura. Então, o que o STJ faz em relação à ANP
é exaltar o papel que ela tem no quesito técnico e definidor e regulador do que é royalties, do que é exploração de petróleo, mas o STJ vem e fala, tudo bem, você tem o quesito técnico, você é responsável por isso aqui, mas eu vou dar garantia que aquilo que você edita, que aquilo que você traz como regra técnica vai ser cumprida. Então o STJ, na verdade, as decisões elas não vão substituir, nunca vão substituir o quesito técnico da ANP, mas elas só vão evidenciar aquilo que de fato, de forma técnica, a ANP faz e que o STJ entende que deve resguardar. Então esse é o papel e essa é a relação da STJ com a ANP. Ok, doutor Azaf Gonçalves, muito obrigado por essa participação aqui no STJ no seu dia. Obrigado, querido. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Eu agradeço pela sua companhia na Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.